pessoal, meu nome é Rayumara, sou cientista da Universidade de São Paulo, especificamente no Instituto de Química, e sou colaboradora científica do Instituto Educacional Futuro da Ciência, o IFC. E eu sou baiana, nasci num povoado chamado Missão Saí, no interior da Bahia, numa cidade chamada Senhor do Bonfim. Foi lá onde eu iniciei meus estudos iniciais na infância, desde a educação fundamental, ensino médio. Então essa é a minha escola, na escola estadual e também na Casinha Feliz. Logo depois, então, eu quis fazer faculdade. E aí eu fui fazer farmácia na Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju, também no Nordeste. E durante a minha graduação, que era de farmácia, eu ficava ainda mais curiosa, porque sempre eu gostei de me perguntar como que as coisas funcionam, por que uma planta é rosa. Então essas perguntas sempre me estimularam a entender como tudo funcionava. E quando eu cheguei na minha graduação, eu queria entender, puxa, como que o medicamento funciona, como que o remédio para dor de cabeça realmente passa aquela dor. E tudo isso me levou a querer entrar dentro da pesquisa. E desde a minha graduação eu comecei a fazer iniciação científica, que são trabalhos de pesquisa. No final da graduação, então, eu descobri que eu queria realmente me inserir nesse caminho científico. E aí eu iniciei, então, meu doutorado na Universidade de São Paulo, no Instituto de Química, um doutorado em bioquímica, que é estudar essa relação biológica com a química. E o doutorado, para trazer mais elementos, é uma pós-graduação em que você gasta aí uns 5 anos e no final disso existe a geração do conhecimento. Como a célula funciona, tudo isso que vocês veem em livros, alguém um dia estudou a fundo. E isso acontece onde? Dentro da universidade, dentro dessas pós-graduações que geram todo esse conhecimento básico e futuramente todo esse conhecimento é usado para as necessidades do mundo, né? Assim, para as nossas necessidades de sobrevivência até. Bom, durante esse tempo eu também tive a oportunidade de ir para Nova Zelândia, onde eu fiz um trabalho lá no hospital, dentro da Universidade de Patologia da Universidade de Otago, em Christchurch, na Nova Zelândia. E lá então eu pesquisei como essas coisas biológicas que eu estava estudando no doutorado se aplicava em pacientes. E mais sobre isso eu vou contar mais pra frente. Durante toda essa trajetória, muita gente aparece na nossa vida, a gente convive com muitos outros cientistas, então um grupo, são pessoas entusiasmadas que também buscam responder perguntas sobre como o mundo funciona. Então aqui são vários colegas e essa foto, então os meus 2 orientadores, supervisores, tanto do doutorado como desse momento da Nova Zelândia, então aqui é o Tony Kettle e também a Flávia Meotti, que fizeram parte dessa minha parte do doutorado. Então vocês podem ver que eu andei por alguns lugares, então Bahia, Aracaju, São Paulo, Nova Zelândia, veja que a Nova Zelândia é do outro lado, então realmente eu cruzei aí o oceano. Não poderia deixar então de fazer o que a gente chama de divulgação, porque tudo que a gente faz é com o propósito de levar esse conhecimento. Então esse conhecimento que outros possam ter acesso e pensar a partir dele, daquela descoberta, como uma peça do quebra-cabeça. Então eu andei também divulgando todo esse conhecimento, então aqui vocês podem ver alguns congressos, que é esse momento onde cientistas se reúnem para contar sobre essas descobertas e aí a ideia de um se junta com a ideia do outro e aí chegam as novas descobertas, seja tecnológica, inovação e tudo mais. Eu gostaria também de contar essa história, que essa última foto é com uma cientista que eu comecei a estudar toda essa minha jornada, ela que descobriu coisas celulares, como que a célula funciona, e a primeira vez que eu encontrei com ela foi num congresso, então eu fiquei muito feliz de encontrar com ela lá, e logo depois eu fui para Nova Zelândia, como eu contei para vocês, e era lá que ela estava. Ela foi orientadora daquele meu chefe que eu mostrei anteriormente. E essa foto mostra a felicidade que eu estava quando ela me chamou para um almoço na casa dela. Então imagina a pessoa que você estudou por anos, que descobriu algo super necessário para todo esse sequência de conhecimento e eu tive a oportunidade de almoçar com ela. Essas são uma das coisas também que a gente aproveita durante toda essa nossa vida de ciência, de pesquisa. Mas enfim, agora vamos então falar dos radicais livres. Então eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O que acontece após cortar uma maçã e deixar exposta por algum tempo? Acho que todo mundo já fez algo nesse sentido, né? Então, acho que vocês conseguem imaginar que a maçã fica dessa forma.
ela escurece. Mas o que acontece para ter esse efeito? Vem algo muito interessante, que nada mais é do que uma reação química que a gente chamada oxidação, que tem a participação de oxigênio. Então essa maçã exposta ao oxigênio vai passar por uma transformação, onde reações químicas acontecem e deixa nesse formato. E o que é interessante de ver? Que não é só com a maçã que isso acontece, essas reações. No nosso corpo também acontece. É o que chamamos de metabolismo. Durante o metabolismo, reações de oxidações também pode acontecer. E como que acontece isso? Então, esse metabolismo nada mais é do que a geração de energia para o funcionamento do corpo, onde as moléculas adquiridas do alimento passam por uma transformação química, transferindo seus elétrons e também com a participação do oxigênio, e no final a gente tem a produção de uma molécula que vocês devem conhecer, que é chamada ATP, que é o que a gente chama de energia. Mas que energia é essa? É a energia química que vai ser usada pelas células para o funcionamento. Contração muscular, todo o nosso corpo funciona à base dessa energia química, à base de ATP. Para vocês entenderem tudo isso, é importante que a gente fale que é um átomo, que é uma molécula. Então, o átomo é a unidade básica da molécula, formada, então, no seu núcleo por cargas positivas, prótons, e em volta uma nuvem negativa chamada de elétrons. Esses átomos se juntam e formam o que a gente chama de moléculas. Então, dois átomos juntos, a gente tem a molécula. E na natureza, esses átomos eles tendem a se juntar, porque ele sozinho é instável. Então, a existência aqui de algo, dessa matéria, dessa molécula, se faz através desse agrupamento de átomos, compartilhando elétrons ou transferindo elétrons. A reação de oxidação, a gente pode dizer que é uma reação onde tem transferência de elétrons durante esse agrupamento de átomos. Então, quando existe essa transferência de elétrons de um átomo, de um íon ou molécula, a gente fala que está tendo uma oxidação. Ele está perdendo elétrons porque está doando esses elétrons para outra espécie química. E essa espécie química que recebeu, a gente diz que ela então se reduziu. Então, isso acontece na natureza, essas transformações, formando então essas moléculas. Então, a oxidação é isso, transferência de elétrons. Como eu falei, essa transferência de elétron acontece simultaneamente. E aí, o que acontece? Existe esse compartilhamento de elétrons. Entretanto, se esse elétron ficar sozinho, sem ser compartilhado, ele que a gente chama de um elétron desemparelhado, isso é o que caracteriza radicais livres. Então, o radical livre é uma espécie química que tem um elétron desemparelhado. Essa característica desse elétron desemparelhado faz então com que essa molécula se torne o que a gente chama de reativa. Por quê? Porque o que ela mais quer é se estabilizar, compartilhando seus elétrons. Então ela tem uma certa reatividade, porque ela está em busca de um elétron para compartilhar e se estabilizar. E aí ela começa então a buscar esse elétron. Puxa, mas quem que poderia então doar esse elétron para o radical livre e se estabilizar? Chamamos de antioxidantes. Os antioxidantes, então, eles têm a capacidade de doar esse elétron para o radical livre, estabilizando, então, esse radical livre. Portanto, o radical livre agora está com seu elétron emparelhado. E o antioxidante que doou, ele tem a capacidade de se reestabilizar. Então, é dessa forma, essa composição de radicais livres e antioxidantes. E antioxidantes é super difundido por aí, vocês devem saber, isso é bom passar na pele, rico em antioxidantes. E qual que é o antioxidante que você mais escuta falar? Eu acho que todos vêm à memória facilmente, chamado a vitamina C. Então, como vocês podem aqui, quem que socorre os radicais livres, doando esse elétron, pode ser as laranjas, ricas em vitamina C. Então, muitos são os antioxidantes. Mas é importante falar que no nosso organismo, nós temos antioxidantes que a gente chama endógenos. O nosso corpo, ele produz antioxidantes, os radicais livres, eles estão sendo produzidos, podem capturar elétrons de membranas celulares, por exemplo. Então, a gente também tem os antioxidantes para neutralizar toda essa reação e proteger essas células. E a gente vai ver mais detalhe
mais para frente dessa palestra. Então, como vocês podem observar, o oxigênio que respiramos também é um radical livre, pois apresenta elétrons desemparelhados. E essa característica faz com que ele participe de várias reações. Como eu falei no início, no metabolismo, onde nós temos a transferência de elétrons para o oxigênio, ele continua gerando outros radicais livres. Portanto, o metabolismo também é uma fonte da produção de radicais livres. Ou seja, essa produção é necessária, é natural, porque é a partir desse metabolismo que o nosso corpo funciona. É a partir desse metabolismo que tem a produção de ATP, a energia química que faz com que o nosso corpo funcione. E outra função onde ele está presente e produzido, ele pode ser produzido em células dos neutrófilos, que são células inflamatórias. Essas células inflamatórias, o que elas fazem? Elas nos defendem. Nos defendem, então, contra micro-organismos. Esses micro-organismos precisam morrer, porque estão atacando o nosso corpo. E essas células fazem essa defesa. E vocês sabem como que elas fazem essas defesas? Olha só que interessante. Um dos mecanismos de defesa dessas células é através da produção de radicais livres. E olha, com a participação do oxigênio. Então, essas células elas são capazes de combater e matar esses micro-organismos. E como um jeito de você ver que algo está acontecendo e está tendo esse combate, é isso que vocês costumam ver quando corta o dedo, sabe? O pus que está acontecendo ali é um aglomerado dessas células que estão combatendo esse micro-organismo e gera ali o que a gente fala, eu estou com uma inflamação. Então, a inflamação é um processo, pode ser que seja por conta de uma infecção. A presença de uma bactéria estimula essas células a produzir radicais livres, por exemplo, e matar esse micro-organismo. E aqui vocês podem ver como essas células fazem, elas capturam essa bactéria, capturam e bombardeiam com a produção dessas espécies reativas de oxigênio, que são, muitas delas, são radicais livres. O oxigênio ele pode ser, então, modificado durante esse processo de infecção e formar uma molécula reativa, que é, por exemplo, que vocês conhecem como água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio produzido também por essas células. Então, olha só, algo que a gente usa externamente, as nossas células são especializadas em produzir essa molécula química para combater infecções. Outra molécula que pode ser formada a partir da oxidação do cloreto e de enzimas e durante todo esse processo dentro dessas células, vocês também conhecem. Cândida. O que acontece se houver muita produção de radicais livres? Seja durante o metabolismo, seja devido a uma inflamação, porque como eu falei, nesses processos tem a produção de radicais livres. Então, quando isso começa a ser produzido, eu contei para vocês que tinham antioxidantes, existem antioxidantes que são formados no nosso corpo, exatamente para manter esse equilíbrio aí, essa homeostase. Quando isso aumenta, a produção também de antioxidantes pode aumentar, ou por vezes já tem ali um estoque de antioxidantes para neutralizar esses radicais livres. Porém, quando isso aumenta, né, é o que a gente chama, exacerba essa quantidade de radicais livres, começa a aparecer alguns danos. E esses danos, então, um dos é a modificação, que a gente chama de oxidação das moléculas, né, da estrutura ali do DNA. Então, essas moléculas podem reagir com o DNA e mudar ali a sua estrutura, diria, né? Mas mais sobre isso também a gente vai falar em outras palestras, porque isso merece uma atenção e um aprofundamento, porque é super importante. Mas eu também falei para vocês que esses radicais livres, eles podem atacar a membrana dessas células. E quando isso acontece, essa célula ela pode vir a morrer, porque começou a ter um ataque da membrana celular e essa célula ela já começa a ter um defeito. E isso nada mais é do que acontece no envelhecimento. Então, envelhecimento é a morte celular que pode vir através também da produção de radicais livres. E aqui também esse é um tópico muito interessante, porque aqui dá para pensar, então, como diminuir o envelhecimento? Se isso é uma das funções, então as pessoas já associam a antioxidante.
mas a gente precisa falar sobre isso e mais sobre isso. Vocês aguardem as próximas palestras, porque o tema são várias abas que dá para entrar dentro de cada uma e poder explorar e vocês poderem ter a consciência de avaliar se aquilo que você usa realmente faz sentido, se realmente aquilo tem um efeito real, provado, testado em laboratório usando a pesquisa científica. Aqui a gente até agora focou em metabolismo e durante a inflamação. Mas esses radicais livres podem ser produzidos através da luz ultravioleta, quando a gente toma sol. E daí vem esse link com o envelhecimento. Fumantes também, durante esse hábito de fumar, tem a produção de radicais livres. E esse combo, então, potencializa essas mudanças, essas oxidações que pode acontecer no DNA. Então, muitas doenças estão associadas com a produção de radicais livres, como, por exemplo, Alzheimer, câncer, hipertensão, nefrite, artrite reumatoide e todas essas que vocês estão vendo. Então, a produção de radicais livres tem associação com diversas doenças, devido a esse desbalanço que eu acabei de comentar com vocês. Como que se chama esse desbalanço, essa produção, essa grande produção de radicais livres e esses antioxidantes que não estão dando conta da produção exacerbada de radicais livres? É o que a gente chama de estresse oxidativo. Então, vocês também já ouviram muito, causa estresse oxidativo. Então, estresse oxidativo é isso, é quando a produção de radicais livres é maior do que a quantidade ali de antioxidantes capazes de neutralizá-los. Vale falar que esses antioxidantes, eles além dos endógenos, lá na frente eu comentei sobre a vitamina C e aqui eu quero retomar alguns outros que vocês também conhecem sobre alimentação. Na alimentação, muitas das frutas, vegetais, quanto mais colorido, até tem isso, é rico em antioxidantes. E aqui eu quero mostrar para vocês um dos estudos que tem mostrado isso. Pessoas que foram acompanhadas durante 10 anos, foi avaliado o seu estilo de vida, com a presença de atividade física, não fumantes, um menor consumo de álcool e também uma dieta e a base de frutas e vegetais diferentes. Então, para cada um dessa atividade ou desse estilo, era pontuado, tinha um ponto. E vocês podem ver aqui que as pessoas que tinham máximo 4, era todas essas que tinham esse combo de estilo de vida, tiveram uma maior probabilidade de sobrevivência. Então, aqui de novo, existe essa associação, mas cada vez mais as pesquisas, os estudos, tentando entender o que de fato acontece ao consumir antioxidantes. A gente já sabe essa função química, mas e no corpo? Como que funciona? O antioxidante chega lá, ele consegue reagir? Afinal, o nosso corpo também já tem antioxidantes. Então, será que consumindo, realmente eu consigo aumentar essa concentração? Então, isso vale a pena uma palestra que em breve a gente vai poder disponibilizar sobre antioxidantes, sobre tudo isso, os cosméticos baseados em antioxidantes, realmente faz efeito? Mas afinal, então, os radicais livres são bons ou maus? Então, a gente conversou até aqui sobre metabolismo, super necessário, presença do oxigênio durante essas reações para a produção de energia e funcionamento do corpo, e durante esse processo existe a produção de radicais livres ali durante o metabolismo. Mas eles também são formados ali na inflamação, como conversamos. E aí, eles são bons ou maus? Eles causam as doenças. Então, pessoal, o que a gente pode dizer é que os radicais livres eles são naturais, porque eles participam do funcionamento, eles fazem com que o nosso corpo funcione durante ali o processo do metabolismo. Podemos dizer também que eles são maus, porque participam de uma série de doenças. Mas também podemos dizer então que eles são bons. Na verdade, são essenciais, porque participam do combate contra invasores no nosso corpo. Então vejam, as funções dos radicais livres, o que falar, denominar, conceituá-lo ali, vai depender do micro-organismo. Vai depender da função dele. Radicais livre é ruim. Depende. Então, é importante que se observe em que momento está sendo produzido, as concentrações da produção de radicais livres. Então, vai depender. Então, a gente precisa ter esse olhar para essa função
dependendo da concentração e do seu microambiente. Bom, olha que interessante. Como eu falei, os radicais livres atacam as células, porque são reativos, atacam as biomoléculas e essa célula então pode vir a morrer e está envolvido com as doenças. E os pesquisadores, observando essa função dos radicais livres, usaram dessa mesma razão para a descoberta de novas tecnologias, como por exemplo, algumas terapias para o câncer, porque no câncer é o crescimento celular que está acontecendo e o que se mais quer que induza uma morte celular. E sabendo que os radicais livres podem ter essa função, desenvolveram então uma tecnologia que é a radioterapia que induz a produção desses radicais livres ali, que atacam essas células e é uma forma então de combater o câncer. Então, pessoal, olha só, como fazer novas descobertas? Porque isso veio de uma observação de como a natureza funciona, de como as nossas células produzem radicais livres, atacam, naturais como falamos. E foi através disso. Então, será que não é através da observação que a gente pode trazer novas descobertas? O que na natureza já se manifesta? O que na natureza já funciona? Será que não é a partir daí que a gente vai então trazer novas descobertas para mudar a nossa realidade? O que você tem observado? O que te atrai? E olha, agora eu quero começar a contar para vocês o que eu tenho observado. E o que tem me chamado a atenção e lá no início, essa trajetória iniciou. Então, eu quero contar para vocês de problemas que existem e daí vieram perguntas. Sabe, as doenças cardiovasculares, doenças do coração. Essa doença, acho que vocês já ouviram falar, pessoas que morreram de ataque cardíaco, né, e outras, é muito comum no mundo. A cada 34 segundos, alguém pode ter um ataque cardíaco. É um problema. E essa doença tem sido relacionada a uma molécula chamada ácido úrico. Só que o que o ácido úrico e a doença cardiovascular têm? O que acontece? Isso é onde a gente parou. A ciência tem essa pergunta, quer dizer, existe essa associação, mas foi aí onde eu, junto com uma equipe, nos juntamos para tentar descobrir o que existe entre doença cardiovascular e ácido úrico. Porque sabe-se que tem uma associação, mas o meio do caminho, o como isso acontece para no futuro vir a mudar isso, a interceptar, a usar uma medicação, a gente não tem elementos. Então é importante que a gente descubra como isso acontece. E a partir disso, é uma das coisas que tudo começou, tentar responder isso. Mas afinal, o que é o ácido úrico? O ácido úrico é o metabólito final do metabolismo de purinas. Quem são essas purinas? Vocês já sabem que o DNA é formado por algumas bases nitrogenadas. E uma dessas bases são as purinas. Então, quando tem morte celular natural durante o nosso funcionamento do corpo, todo dia morre várias células. Nessa morte celular, no final, tem todo o metabolismo e aí temos o ácido úrico. Esse ácido úrico também está presente na nossa alimentação, carnes, porque também tem essas bases púricas ali. Então, ao final, a gente tem um ácido úrico que ele pode se acumular no sangue, só que quando isso acontece um desbalanço entre, seja o aumento do consumo ou uma diminuição na excreção, existe um aumento de ácido úrico na corrente sanguínea. E isso está associado a algumas doenças. Vocês também já ouviram falar, por exemplo, a gota, que é uma doença que dá nas articulações, dores, inchaços, está relacionado ao aumento de ácido úrico. Também tem esse aumento pode levar cálculos renais e também está relacionado à doença cardiovascular, como eu acabei de falar. Mas para a doença cardiovascular ainda não se sabe o mecanismo como isso acontece. Mas tem algo, pessoal, que junta essas três doenças, que é a inflamação. A inflamação está presente nessas três doenças. Então, será que a inflamação não é um ponto comum e a gente pode começar por aí? Olha, talvez sim, e é por aí que a gente começou. E a gente foi observar outras doenças que o ácido úrico poderia estar envolvido. E sabe qual é outra doença que o ácido úrico está envolvido? Infecções. Infecções, que é quando o nosso corpo é invadido, né? Tem a presença de uma bactéria, por exemplo. Então, tem se percebido que os níveis de ácido úrico estão relacionados a pacientes terem mais infecções.
Mas também, pessoal, como isso acontece, não se sabe. E essa doença, infecções, pode gerar um quadro que a gente chama de sepse, que é o aumento da quantidade de bactérias, por exemplo, no corpo, ao ponto que os órgãos começam a entrar em falência, porque eles estão tentando dar conta, todos ali tentando dar conta dessa inflamação, e aí vem a falência, que a gente chama falência orgânica, falência dos órgãos. E a sepse, ela mata 11 milhões de pessoas por ano. Então veja que é mais um problema sério na população, em qualquer lugar, no mundo. Então a gente tem dois grandes problemas, doença cardiovascular e infecções. E o ácido úrico é envolvido nessas duas doenças. E o que junta, o que tem de comum? Como eu falei, a inflamação. Então, ao longo desses anos, nós buscamos entender qual que é o meio do caminho que junta. Será que esse meio, juntando inflamação, que é o ponto comum, e ácido úrico, a gente não chega no mecanismo? A gente não acha os alvos de como tudo isso acontece? E aí sim, a gente pode propor várias formas de melhorar tudo isso? Então é aqui, nesse centro, buscando responder essa pergunta, que ao longo de todos esses anos, eu e outros tantos pesquisadores trabalhamos. E aqui é onde entra a pesquisa científica. Então a pesquisa científica é dentro do dentro, molécula, célula, tentando entender tudo isso no mundo microscópico. Então é aí que a gente desenvolve tudo isso para no futuro, quando você toma um medicamento, alguém teve que entender como funcionava a célula, a molécula e tudo mais. Então veja a importância de uma pesquisa, veja a importância da geração do conhecimento. E aí então eu quero aqui falar o que a gente descobriu ao longo desse tempo. Então na infecção, aquelas células lá do início, os neutrófilos, produzem radicais livres e durante a produção disso depende de uma enzima, a mieloperoxidase. Essa mieloperoxidase é ela que oxida o cloreto para formar o ácido hipocloroso, o que está presente na cândida, como a gente mostrou. E é por esse mecanismo, um dos, que a bactéria morre. Mas o que a gente olhou e viu é que quando na presença do ácido úrico, essa célula ela deixa de produzir o ácido hipocloroso. Ela diminui a produção do principal microbicida dessas células. E ela passa então a produzir um outro composto que também é reativo, que também é um oxidante, que é o hidroperóxido de urato. Ele é formado através do ácido úrico. Essa enzima passa agora a oxidar o ácido úrico e formar essa nova molécula e diminuir a produção do principal microbicida, o ácido hipocloroso. O que isso gera então, Rai? Isso gera o aumento da sobrevivência da bactéria. E bactéria aumentando no corpo leva o quê? A sepse. Opa, então será que a gente chegou no mecanismo? Então, e aí a gente foi estudar tudo isso. Então, o que a gente consegue mostrar aqui? Que através dos nossos estudos, a gente conseguiu identificar uma nova molécula química, um novo oxidante, o hidroperóxido de urato. Através dessa pergunta de entender como que o ácido úrico está envolvido com infecções. Então, a partir disso, pessoal, a produção dessa nova molécula aumenta a sobrevivência da bactéria. E isso tudo está mostrado nesse trabalho. Ao final disso tudo, a gente então publicou esse trabalho que deixa disponível para toda a comunidade científica, para todos, esse conhecimento novo. E é a partir disso que alguém pode pegar esse conhecimento e desenvolver tecnologias para que possa vir combater essa doença, para vir a melhorar esse estado de saúde. Bom, mas vamos lá, temos mais algumas descobertas. Como eu falei, o hidroperóxido de urato, ele é um oxidante, é uma molécula nova, mas é um oxidante. E o que a gente mostrou é que ele pode, então, oxidar, modificar proteínas. Mas, Rai, que tipo de proteína? Proteínas que fazem parte do nosso sistema biológico, que tem diversas funções, são muito importantes. E uma dessas proteínas muito importantes, em uma grande quantidade, que está presente no nosso sangue, é a albumina. E o que a gente viu é que quando esse ácido úrico é transformado
em hidroperóxido de urato, ele consegue modificar a albumina. E aí, essas modificações podem levar à perda da função dessa proteína. Então, imagina que uma proteína super importante, abundante, começa a perder a sua função. E talvez isso também seja um dos mecanismos envolvendo aí, desde a doença cardiovascular e também a infecção, porque está presente em ambas as situações. E isso pode também, quem sabe, exacerbar, progredir essas doenças. Então, aqui a gente diz que quando ela modifica a albumina, é o que chamamos de albumina uratilada. É uma albumina modificada pelo ácido úrico. E nós propomos isso como um novo exame de sangue. Estamos testando isso para realmente validar se isso tem uma relação entre as doenças que têm esse quadro inflamatório e a presença do ácido úrico. E tudo isso, pessoal, é que a gente, como eu falei, é a pesquisa científica que faz, que entra para estudar todos esses mecanismos. Então, foi através da pesquisa que a gente então chega a esses grandes pontos até aqui, de um novo oxidante, o hidroperóxido de urato, formado através da modificação, quando esse ácido úrico é transformado numa molécula e um oxidante. E isso pode aumentar aí a sobrevivência de bactéria e também modificar proteína plasmática como a albumina. E talvez essa albumina modificada pode estar também levando à progressão dessas doenças. Quando a gente olha então para esse novo marcador, essa albumina uratilada, a gente então foi validar isso. Então como, Rai? Medindo isso nos pacientes. Então, pacientes com doença cardiovascular, a gente foi olhar como estavam os níveis dessa albumina uratilada. Então, pacientes que entraram no hospital, chegaram no hospital por alguma doença cardiovascular, um ataque cardíaco, uma insuficiência cardíaca, a gente coletou esse sangue. Ao longo de 5 anos, esses pacientes foram então acompanhados. E ao longo desses 5 anos, esses pacientes vieram a morrer. Um aqui, outro ali. E quando a gente analisa o sangue desses pacientes, que esse sangue lá do primeiro dia que ele chegou no hospital, o paciente que morreu mais rápido tinha mais desse marcador, tinha mais de albumina uratilada. Então fica aqui a pergunta, será que não é o ácido úrico modificando proteína, modificando biomoléculas, que pode estar associado e ter essa relação mecanística com o desenvolvimento da doença, levando até a morte? Então, aqui é um grande achado e esse trabalho está para ser publicado, mas já deixei aqui para vocês isso, de que o ácido úrico pode contribuir com o desenvolvimento de doença cardiovascular através da modificação da albumina. É o que chamamos de albumina uratilada. E, Rai, e quanto às infecções? Você tem validado como que é isso no paciente, a medida tanto da albumina uratilada ou até mesmo dos níveis de ácido úrico desses pacientes? Então, para isso, a gente está estudando essa relação na progressão da sepse, que é aquela doença que eu falei no início, que leva à falência dos órgãos. A bactéria sobrevive dentro do organismo, o organismo tenta dar conta, mas na verdade ele entra num estado que a gente chama de uma tempestade inflamatória, chegando a ter então uma falência orgânica. Isso é um quadro de sepse, então nosso estudo atual é avaliar essa progressão da sepse e como estão esses níveis de ácido úrico e se de fato existe essa relação. E esse estudo então está acontecendo junto com o Hospital das Clínicas, no HC, junto com a Faculdade de Medicina. Então nós recrutamos 205 pacientes de diferentes UTIs. Então o paciente chega na UTI, a gente coleta o sangue dele. E aí, ao coletar esse sangue, a gente vai avaliar ácido úrico e os seus metabólitos oxidados, que é durante essas reações que acontece, esse ácido úrico é então modificado. Dessas pessoas que entraram na UTI, a gente vê que 26% desse total de pessoas vêm a falecer, coisa que é bastante até. Quando a gente olha para essas pessoas que morreram, 54% apresentavam infecções. E aí a pergunta que fica, nossa, como que está o ácido úrico?
Será que o ácido úrico está aumentado nas pessoas que morreram? Será que o ácido úrico, quando a pessoa entrou, o nível dele aumentado é um fator de risco para ele pegar uma infecção? E isso é o que a gente tem buscado responder. Então, olha só que interessante, até o momento, a gente observa que os níveis de ácido úrico estão elevados nos pacientes que vieram a falecer. Existe uma diferença significativa em relação aos sobreviventes. E também a gente observa que existe uma correlação positiva com a progressão da sepse. Então, o SOFA é um parâmetro de sequência de falência orgânica, ou seja, quanto maior o número, pior o paciente está, mais dano nos órgãos ele tem. Quanto mais ácido úrico tem, pior o paciente está. Então, existe de fato uma correlação entre os níveis de ácido úrico aumentados e uma piora do paciente. E a gente também observa que os níveis da albumina uratilada também está aumentado nos pacientes que vieram a falecer. Então, pessoal, até agora, tudo isso ainda está em andamento. Esses dados nós ainda vamos refinar, vamos ter várias e várias perguntas. Então, aguardem o artigo publicado em breve e vocês poderão observar todas essas nossas pesquisas e que conclusão a gente chegou. Então, até aqui, o que a gente pode dizer é que o ácido úrico modifica a albumina do sangue e está relacionado com a piora da infecção e podendo até levar à morte. Bom, falamos de dois grandes problemas, falamos como o ácido úrico pode estar interagindo com essas doenças, levando à progressão dessas doenças por conta desse quadro comum de inflamação. E a gente responde até agora essa pergunta de que o ácido úrico é modificado formando compostos reativos, que pode então modificar biomoléculas, como a albumina plasmática, modificando então, mudando aí, piorando o estado de saúde do paciente, levando até a morte. Mas como que isso muda a realidade? O conhecimento básico, molécula, proteína, novo exame, onde tudo isso pode mudar? Essas descobertas poderão fazer com que médicos possam monitorar, solicitar os exames de ácido úrico e até a albumina uratilada, que é um novo que a gente vai propor aí, um novo exame de sangue. E assim, ao observar através do exame que o ácido úrico está elevado, novas condutas terapêuticas poderão ser feitas ali na UTI. E ao controlar esses níveis de ácido úrico, podendo então prevenir a progressão da sepse, podendo prevenir infecções e diminuir até a morte dos pacientes. Então veja onde que a pesquisa científica nos leva. Nos leva a mudar a realidade, a melhorar o estado de saúde, a melhorar a qualidade de vida de todos nós. E aí aqui eu deixo uma mensagem para vocês. E você? O que você tem observado? Que problema no mundo existe que você pode resolver? Que você pode ter uma ideia de saber, de elucidar como que as coisas funcionam, de poder melhorar o funcionamento do mundo. E aí sim, você vai estar gerando mais e mais conhecimento, contribuindo para uma melhor qualidade de vida também. Então, pode ser você, também mais um, que pode entrar a fundo fazendo pesquisa. Mas só a sua pergunta também já ajuda, porque através de perguntas, outros podem também investigar. Então, fica aqui o meu agradecimento a você que acompanhou essa palestra. Fique atentos a mais conteúdos do IFC. Como eu falei, vocês viram que eu fui soltando alguns pontos, envelhecimento e tem, entre outros, antioxidantes que todo mundo tanto conhece. E para isso, novos conteúdos também serão lançados. Fica aqui o meu contato e é um prazer estar com vocês. Até mais!